Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa série através da Bíblia, neste caso analisando o livro de Josué. Neste caso, no versículo 22, nós ainda estamos na seção aqui do capítulo 6 e no versículo 22 a gente tem aí a destruição de Jericó, né? Conforme a maldição de Yahweh e só a família de Raabe escapa devido ao juramento dos espiões, né? É o que a gente vai ver aí nos versículos 22 em diante. Então, vamos analisar aqui Raabe, sobre a história de Raabe. Então, disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá. Isso para mim é fantástico, certo? Mais uma vez, isso quebra a nossa expectativa, isso quebra nosso automatismo. Tá vendo vocês dois homens que espiaram a terra? Vocês vão entrar na casa de uma mulher prostituta. A gente já sabe da história, parece que a gente perde o espanto em relação a isso. Mas são dois homens que estão entrando na casa de uma mulher prostituta. Para fazer o que com ela? Para tirá-la de lá. Será que isso não chama a nossa atenção? Esses dois espias do povo de Israel estão entrando na casa de uma mulher prostituta. O que dois homens fazem entrando na casa de uma mulher prostituta? Esses homens estão indo para tirá-la de lá. Não é lindo isso? Não é impressionante? Isso é Deus livrando essa mulher. Livrando essa mulher que entendeu o poder de Deus. Essa mulher que entendeu quem era o Deus de Israel, ou pelo menos começou a entender algo sobre isso, porque foi isso que ela comentou com esses homens. E esses dois homens, eles vão entrar na casa de uma mulher prostituta. Para quê? Para tirá-la de lá. Para que Deus mostre a sua graça sobre alguém cuja reputação era inexistente. E essa mulher foi salva. Tire de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Salvem essa mulher. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe. Quem estava na casa da prostituta? Essa mulher, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Isso é impressionante. Isso é algo fantástico. Essa mulher está sendo salva com a sua família. Quem foi salvo? A prostituta. Aquela que está à margem da sociedade, aquela que está à margem da reputação, aquela que não tem o reconhecimento de ser uma mulher de grande destaque, aquela que não tem outra, que se vê como aquela que não tem opção. Não estou dizendo que ela faz isso e está desculpada pelo seu pecado. Ela definitivamente não está. Estou falando em como ela possivelmente se percebia. Como alguém que não via muito caminho para seguir a não ser esse. E o que acontece com essa mulher? Ela é salva. E a sua família. No meio de toda uma geração corrupta. No meio de todo o juízo de Deus. Sobre aquela comunidade, aquela cidade pagã, idólatra. Graça de Deus se coloca ali, se apresenta ali, está aqui. Essa mulher, que mulher? Essa prostituta chamada Raabe e a família dela. Do lado de fora da casa dela tem um fio vermelho. Os homens vão olhar para esse fio vermelho e vão saber: essa mulher precisa ser salva. Essa mulher mentiu, não dizendo para os homens que foram a ela perguntar
sobre os espias. Uma situação completamente constrangedora, estranha, mas ali estava. Raabe foi salvo e toda a sua família. No meio do juízo, a graça se apresenta. A misericórdia triunfa sobre o juízo, como temos lá em Tiago. No meio aqui de Josué, de uma história que não se encaixa, mas ao mesmo tempo se encaixa. As muralhas caíram e eu fico imaginando Raabe. Eu fico imaginando Raabe considerando, agora essas muralhas caíram. Você tem que pensar nisso. Trombeta, pessoas gritando, e as muralhas da cidade caem. A última fonte de proteção da cidade, aliás, a primeira, né, o mais importante nível de proteção da cidade, as muralhas caíram. E eu fico imaginando Raabe ouvindo essas trombetas, sabendo que o povo de Israel está ali na iminência de entrar, e então as muralhas caem. Deve ter sido um barulho terrível, deve ter subido uma nuvem de areia, de destroços, como a gente deve imaginar, caindo uma muralha grande, alta o suficiente para proteger uma cidade. Tudo isso cai. Deve ter subido muita poeira, deve ter subido muita areia. E eu fico imaginando Raabe. Raabe está protegida por um fio vermelho do lado de fora da sua casa. Será que isso não é relevante? Um fio vermelho do lado de fora da sua casa. É isso que garante a vida ou a morte de Raabe e de sua família. A fragilidade dessa história é um fio vermelho do lado de fora da casa da prostituta. Um fio vermelho absolutamente na casa mais insignificante, talvez a casa uma das casas mais vistas da pior forma, de uma das casas mais infames daquela cidade, porque é a casa da prostituta Raabe. Mais um fio. Você fica imaginando, essa cidade tinha reis, essa cidade tinha rainha, essa cidade tinha príncipes, essa cidade tinha os oficiais do exército, os valentes. Essa cidade devia ter artesãos, essa cidade devia ter pecuaristas, essa cidade devia ter alfaiates ou algo semelhante a isso, né? O que poderia se ter naquela época. Ferreiros. Essa cidade teria pessoas muito importantes, políticos até. Os nobres que ficavam lá no palácio do rei. Essa cidade tinha tudo isso. Mas uma casa foi salva. Uma casa foi salva por um fio na casa mais infame. Talvez da rua, talvez da vizinhança, talvez de toda a cidade. Um fio vermelho que mostra pra gente que Deus dá valor a coisas tão maiores do que a gente imagina. Deus dá valor àquilo que a gente, sabe, às vezes a gente acha que o valor da nossa vida está em coisas tão menores, está em coisas tão menos importantes. Talvez na nossa casa, talvez no nosso carro, talvez no nosso salário, talvez na nossa posição na empresa, talvez na nossa posição no órgão público, talvez no nosso network, nas pessoas que nós conhecemos, nas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. A gente acha que o nosso valor está em tantas coisas, sabe?
Às vezes a gente acha que o nosso valor está na igreja, no sentido institucional. O nosso valor está no fato de que nós somos professores da escola dominical, de que nós somos pastores, que nós somos os diretores, o presidente, o vice-presidente, o diácono, a líder do patrimônio, a líder das mulheres, da sociedade, das senhoras, eu não sei. Sabe a quem Deus deu valor neste caso aqui? Foi ao cuidado de uma prostituta, ao cuidar de 2 espias que estavam na casa dela, de protegê-los do jeito que ela sabia, mentindo. Que ambiguidade, que situação difícil de explicar, constrangedora. Mas o que salvou essa mulher foi um fio. Foi a casa dela que foi salva. Isso é impressionante. Versículo 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela. Ou seja, eles tiraram Raabe da casa e diz a cidade e tudo quanto havia nela e queimaram tudo. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Essa mulher, ela teve o reconhecimento da parte de Josué. E você deve imaginar, essa mulher nunca teve reconhecimento, ela era uma prostituta. Mas o que foi restaurado da vida de Raabe não foi só a sua vida, não foi só a sua família. O que foi restaurado da casa de Raabe foi exatamente a sua dignidade, a sua identidade. A sua dignidade está aqui. Josué conservou a vida de Raabe e a casa de seu pai do Conti, ela habitou no meio de Israel. E você deve imaginar, essa mulher ganhou a dignidade novamente. Agora as pessoas sabiam quem ela era. Quem era essa mulher? Ela salvou os espias. Uma prostituta ajudou para que o plano de Deus fosse levado adiante. Porque Deus precisa da obra de uma prostituta? Não. Deus não precisa. Deus não precisa. Do que Deus precisa? Deus não precisa da obra de uma prostituta. Mas Deus utiliza essa mulher no meio dessa situação ambígua, constrangedora, difícil. Deus usa essa mulher para mostrar que Ele não se preocupa com as convenções humanas. Nossas convenções são muito pequenas para Deus. Deus não se encaixa nas nossas convenções. Deus não se encaixa na nossa estrutura hierárquica. Não. Deus faz muito além do que a gente imagina. E antes de você achar que você pode simplesmente quebrar todos os padrões, né? Não, meu irmão. Quem fez isso foi Deus. Não foi eu nem foi você. Porque Ele tem direito de fazer o que Ele quiser. Deus tem o direito de salvar essa mulher, Deus tem o direito de usá-la do jeito que Ele quiser e fazer tudo isso. Os padrões que nós temos na nossa cabeça, baseados naquilo que a gente vê dentro da Escritura, eles são o que Deus nos ajuda a utilizar. Mas esse transcender das nossas expectativas, Deus muitas vezes faz isso com a gente, para mostrar o quanto nós somos estranhos, o quanto nós somos diferentes,
o quanto nós somos mal vistos pela sociedade. Deus quebra isso, Deus quebra esses padrões. E aí? Isso é muito bom pra gente, coloca a gente no nosso devido lugar, né? Bom, seguindo adiante, versículo 26, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Lembra que Deus disse que haveria de fazer Josué grande, grande, grande. A destruição de Jericó traz a maldição de Josué sobre o seu território e sua fama percorre a terra. Esse é o ponto. Aqui nós vemos Deus mais uma vez em ação. Deus disse que Josué faria de Josué alguém grande, e ele de fato faz. Nessa empreitada da vida, da entrada de Jericó, da derrubada dos muros de Jericó e todo esse aspecto, a gente vê o quanto Deus não deixou Josué de lado. O quanto Deus cumpriu de fato aquilo que ele disse que haveria de cumprir com relação a esse povo. Está aí. Nós vemos exatamente isso acontecendo. Vamos adiante. Muita coisa aqui, né, para a gente falar. Mas vamos aqui para o versículo 1. Nós temos aqui a história. Agora a gente vai entrar na história de Acã, certo? Nós temos uma quebra de lealdade à aliança causada pela ganância e a mentira de um indivíduo. Isso remove a bênção de Yahweh, trazendo derrota militar e vergonha até a eliminação do pecado. Vamos analisar o texto aqui. Josué capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Essa história é uma história muito interessante, que vale realmente a pena a gente parar e considerar sobre ela. Acã, quando ele diz aí que esses homens prevaricaram, né, é que eles foram infiéis, diz a NVI, né? Eles foram infiéis àquilo que Deus havia colocado, né, em relação às coisas consagradas. Então, havia pontos específicos ali que eles não deveriam tocar, não deveriam assumir. Dos despojos, você deve imaginar, né? É uma cidade inteira, tem muita coisa valiosa. E aí nós temos, né, que Acã, e o que é interessante é que nós temos todo o nome dele aí, ó. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Esse homem apossou-se dessas coisas condenadas, dessas coisas que não eram para o povo de Israel tocar, não era para o povo de Israel usar. E esse homem fez. Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então, perceba o seguinte. Essa história, no versículo 1, ela começa, se você notou aqui, ela já começa dizendo assim, ó: os homens desobedeceram a Deus. E fala o nome do homem. Os filhos de Israel tocaram nas coisas condenadas. Um grupo de pessoas fez assim porque Acã tomou as coisas condenadas. Ou seja, um homem começou essa brincadeira de desobedecer a Deus.
e outros homens assim o fizeram também. Ponto. Aí, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Outro ponto. Os homens desobedeceram, a ira se acendeu. Os homens desobedeceram, a ira se acendeu. Versículo 2, o que a gente tem? A gente tem uma iniciativa militar. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens e Ai e tal, espiaram a terra. E aí eles viram que eram poucos homens na cidade de Ai, não era muita gente. Então qual é a perspectiva militar? Você vai mandar um exército inteiro, gente demais, para destruir uma pequena cidade? Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai cansar esse povo. Então, de fato, é uma estratégia certa. Você está pensando certo. Não está errado pensar assim. Não está errado considerar que se temos um exército menor, você leva um exército menor. Não vai levar todo mundo, vai cansar todo mundo, vai criar toda uma logística em cima de uma batalha que não vai tomar tanto esforço? Naturalmente não. Então, de fato, eles fizeram o que a estratégia militar mandava que eles fizessem. Não está errado. São poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Interessante isso, né? O povo desanimou-se completamente. Por que o povo se desanimou? Exatamente porque eles viram a sua primeira derrota. Eram poucos, não eram muitas pessoas, mas ainda assim eles perderam a batalha. Por quê? Por que eles perderam a batalha? Fica uma questão. Eles ficaram completamente desolados. Jericó é uma cidade gigante, aliás, eu digo assim, em relação a Ai, né, que eles entraram com todo o exército, mas essa cidade, Ai, tinha pouca gente, os espias foram lá, então pronto, está resolvido. Não foi tão fácil assim. Israel age com autoconfiança e sofre uma derrota vergonhosa. Começamos o versículo 6, né? Acho que o meu vídeo aqui falhou, mas rapidinho aqui, deixa eu colocá-lo de novo. Eis-me aqui novamente. O que nós podemos falar aqui sobre isso, né? Agora vamos o que a gente vai fazer agora com isso? A gente precisa entender o que foi que aconteceu. E é isso que a gente vai ver aqui. Josué é aquele que a gente vê aqui quando diz: Josué rasgou as vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Josué ficou compungido diante do que aconteceu, né? Ele ainda não tinha visto uma derrota. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Eles fizeram o que tinham que fazer. Se colocaram diante de Deus: Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Eles estavam certos, tinha alguma coisa errada. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Israel virou as costas, ou seja, Israel fugiu. Lembra que o caminho era de conquista. Eles tinham fugido, era do Egito. Agora eles estão entrando para conquistar, mas eles chegaram em Ai e agora lá estão eles correndo de volta. Que humilhante para Israel. Que humilhante para esse povo.
e Josué está consternado diante disso. Na próxima aula a gente continua falando sobre isso, que é algo bem importante para a gente considerar realmente. Até lá então, um grande abraço, valeu!